Bom dia, meus queridos. Boa tarde, boa noite, boa alvorada. O meu nome é Kaique, eu sou professor de História e hoje nós veremos conteúdo para o nono ano, para ser mais específico, a matéria sobre a Segunda Guerra Mundial. Bora lá? Como eu deixei claro no último vídeo, eu passei para vocês sobre as causas ou antecedentes da Segunda Guerra Mundial e o avanço do eixo. Inclusive, nesse segundo vídeo, nós veremos o avanço dos aliados e o fim da Segunda Guerra Mundial, os acordos de paz, as conferências e também as consequências da Segunda Guerra Mundial. Bora lá? Inclusive, como que se vai dar o avanço dos aliados? A gente reparou que na primeira parte da guerra, até 1942, foi apenas o avanço do eixo. Agora, a partir de 1942 até o final da guerra, se dará pelo avanço dos aliados. Os aliados são a Inglaterra, União Soviética e os Estados Unidos. Eles se aliam contra o eixo formado pela Alemanha nazista, Itália fascista e o Japão. Mais organizados, industrializados e tinham mais soldados que o eixo, esses países aliados. E os próprios aliados eles eram mais unidos, ou seja, tiveram mais de 4 conferências para organizar a guerra, como seria, quais tropas e aonde, quando utilizariam. O eixo, para vocês terem uma base, em contrapartida, não teve nenhuma reunião do tipo. E as principais campanhas dos aliados são a Batalha de Stalingrado, o Dia D, a invasão da Itália, batalhas da África e batalhas na Ásia. Como vocês podem reparar aqui a imagem à direita, temos o Big Three, né, que são os grandes três, os 3 países principais dos aliados. Temos aqui o Joseph Stalin da União Soviética, ao centro Franklin Delano Roosevelt, que foi o presidente por grande parte do conflito dos Estados Unidos, e à direita do vídeo, à esquerda do Franklin Delano Roosevelt, Winston Churchill, que ele foi o líder da Inglaterra durante grande parte do conflito. Na conferência, os 3 estão na conferência de Teherã, capital da época da Pérsia, inclusive foi no ano de 1943. Bora lá? O avanço dos aliados, eles têm 5 batalhas principais. A primeira vai ser a Batalha de Stalingrado. Stalingrado, ela possuía petróleo, carvão, ferro, indústrias, era um celeiro agrícola também. Inclusive, Stalingrado, ela era importante estrategicamente e simbolicamente. Por quê? Estrategicamente, essa cidade hoje se chama Volgogrado. Ela está às margens do rio Volga, que é um grande rio, um importante rio no comércio russo, na União Soviética. Inclusive, essa cidade de Stalingrado, ela abre caminho para os Balcãs, que é a grande produtora de petróleo. E simbolicamente, porque Stalingrado, ela recebia o nome de Stalin, o líder da União Soviética. Então surgia aqui 2 objetivos para os nazistas tomarem estrategicamente e simbolicamente. No ano de 1942, a Alemanha invade e cerca a cidade de Stalingrado e quase que domina por completo. O Stalin, que era o líder da União Soviética, convocou o nacionalismo soviético contra os nazistas, os invasores. E a Batalha de Stalingrado, em 1942, ela tem mais de 2 milhões de envolvidos e teve mais de 1 milhão de mortos. Ela durou por quase 5 meses, inclusive os conflitos dentro da cidade, eles eram cara a cara, frente a frente, e existia uma verdadeira carnificina humana dentro da cidade. E como vocês podem reparar aqui, a imagem no centro representa crianças brincando no centro da cidade de Stalingrado, e ao fundo um prédio em chamas, por conta dos seguidos bombardeios que a cidade recebia. No ano de 1943, os soviéticos eles conseguem expulsar os nazistas da União Soviética. Em 1944,
A União Soviética liberta todo o leste europeu do domínio nazista, e aí em 1945 os alemães eles são escorraçados, inclusive os soviéticos chegam perto da Alemanha. Outra batalha muito importante que nós temos nos avanços dos aliados foi o dia D de decisivo. No dia 6 de junho de 1944 foi a data do evento. Vai ser um desembarque nas tropas aliadas na Normandia, na praia francesa da Normandia. Teve mais de 156 mil soldados, inclusive o general que comandava essa operação era o Eisenhower, que era americano. E em agosto de 1944, a França foi libertada do domínio nazista. A mesma expedição libertou a Bélgica e os Países Baixos, e a própria expedição ela seguiu rumo a Berlim, capital da Alemanha. Como vocês podem reparar na imagem à direita, nós temos aqui o desembarque das tropas aliadas em solo francês. E a invasão sobre a Itália. Em 1953, tropas aliadas invadem a Itália de Mussolini e eu mesmo é preso. O novo governo italiano se forma e é assinado um tratado de paz com os aliados. A expedição nazista ela entra na Itália e resgata Mussolini. Mussolini foge para o norte e funda um outro governo. E houve 2 governos na Itália no ano de 1943. E aqui a imagem à direita são uma representação em um mapa de como seria a invasão das cidades italianas, partindo do norte da África, da Tunísia e da Sicília, seguindo por tropas aqui na Itália. Houveram batalhas na África, como a expedição aliada que era dos Estados Unidos mais a Inglaterra. Eles chegam no norte da África em 43 e todo o norte da África foi libertado do domínio do eixo. Também temos as batalhas na Ásia, que em 1953 os Estados Unidos eles entram no ritmo da guerra, entram para valer. Inclusive no mesmo ano, os próprios americanos eles produziam um navio por dia e um avião de guerra, de conflito a cada 5 minutos nas suas indústrias. No ano de 1953, os Estados Unidos eles vencem 3 batalhas sobre os japoneses. A batalha de Midway, de Guadalcanal e de Coral. Inclusive, os conflitos são navais, a maioria desses conflitos na Segunda Guerra na Ásia. E eu coloquei para vocês aqui uma imagem que representa os navios ao fundo, americano porta-aviões, e as próprias frotas navais elas atirando no ar para deter aviões japoneses que estavam atacando esses navios. No ano de 1944, os Estados Unidos têm seguidas vitórias sobre o Japão, e o desespero japonês ele começa a utilizar a tática dos kamikazes, que são os pilotos suicidas, ou seja, os aviões eles partiam das bases japonesas apenas com combustível para chegar no inimigo, e depois os kamikazes, os aviões, eles se atiravam nos navios. Inclusive, no ano de 1955, os Estados Unidos já está perto da capital japonesa. E como se dará a rendição dos países, principalmente dos líderes do eixo? A Itália, em 1954, as tropas aliadas chegam, com os Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Austrália, inclusive o Brasil também participou da invasão na Itália. Eles invadiram a Itália, como eu disse, com o objetivo de acabar com a resistência fascista. E em maio de 1945, Mussolini foi fuzilado pelos próprios italianos. E em 1945 ela se rende totalmente a Itália. Aqui vocês podem reparar, eu coloquei para vocês na primeira imagem tropas brasileiras. A FEB, Força Expedicionária Brasileira, inclusive ela teve inúmeras vitórias importantíssimas na Itália, a Força Expedicionária Brasileira, e também fomos o único país sul-americano da América Latina inteira a mandar tropas para a Europa no conflito. Foram mais de 25 mil soldados. A Alemanha, em 1945, estava cercada pelos dois lados, pelos aliados e os soviéticos de outro lado.
Abril de 45, a União Soviética chega a Berlim no dia 16. Berlim está cercada por soviéticos. No dia 30, Hitler se mata. E no dia 8 do 5, a Alemanha se rende. E eu coloquei para vocês aqui uma imagem representando soldados soviéticos hasteando a bandeira da União Soviética no Reichstag, que era o parlamento alemão. Inclusive, esta bandeira ela foi modificada inúmeras vezes. Por que, professor? Como vocês podem reparar, essa imagem ela ia servir de propaganda nazista. Aqui, creio que vocês no vídeo não conseguirão ver, mas este soldado que está auxiliando outro soldado soviético, ele tem 2 relógios nos seus braços. Isso significa que ele estava roubando, sim, estava roubando, fazendo o roubo dentro da Alemanha. Isso daqui remete aos males do próprio União Soviética dentro da Alemanha. Então ela foi modificada inúmeras vezes. Temos também a redição dos países do eixo, como o Japão, o último. Em 1945, o Japão continuava sofrendo seguidas derrotas. Os japoneses não se entregavam, e aí também, no contexto da guerra, surge o Projeto Manhattan, que esse projeto ele foi liderado pelos Estados Unidos da América. Inclusive foi criado com o intuito de fazer uma mega bomba. Tem 2 cientistas, inclusive um deles que eu vou citar aqui, é muito conhecido de vocês, um que era chamado Leo Szilard, que ele era da Hungria, e o outro, Albert Einstein. Eles foram um dos idealizadores da bomba. O Albert Einstein ele assinou uma carta do Léo para o governo americano, dizendo que deveria fazer uma bomba nuclear e como deveria fazer e como e quando. Inúmeros cientistas eles atuaram nesse projeto Manhattan. Inclusive no deserto do Novo México detonam a primeira bomba atômica da história. O Truman, que era o presidente dos Estados Unidos, inclusive ele era vice do Franklin Delano Roosevelt, que o Frank ele morreu e quem assumiu foi o Truman. Soltaram 2 bombas atômicas no Japão. A primeira foi na cidade de Hiroshima e a segunda na cidade de Nagasaki. E aí no dia 15 de 8 de 1945 o Japão se rende com mais de 300 mil mortos com o ataque dessas 2 bombas. Como vocês podem reparar, aqui o cogumelo que fez na cidade de Hiroshima e a outra na cidade de Nagasaki. O cogumelo das 2 bombas nucleares soltadas pelo avião americano Enola Gay. Os Estados Unidos eles recebem inúmeras críticas por terem soltado essas 2 bombas. Por quê? Os críticos eles alegam que o Japão não precisaria mais estar no conflito, né? E os Estados Unidos soltou apenas a bomba para alertar a União Soviética que os Estados Unidos seria a super maior potência do mundo, como intimidação. E os Estados Unidos alegou que soltou as 2 bombas para evitar mais mortes de seus soldados. E quais são as principais conferências da guerra? Primeiro, Conferência de Yalta, em 1945, Yalta na Crimeia. O leste europeu seria socialista e teria influência da União Soviética. Já o oeste europeu continuaria capitalista e influência dos Estados Unidos da América. E aí surge o termo cortina de ferro cunhado por Winston Churchill para separar os 2 lados. É uma cortina imaginária de ferro, como vocês podem reparar. O lado azul são países capitalistas e o lado vermelho são países socialistas, de cunhos socialistas. E teria uma cortina de ferro separando esses 2 lados. Teremos a Conferência de Potsdam, feita na Alemanha no ano de 1945. Aqui a Alemanha teve que pagar 20 bilhões de dólares americanos aos aliados. Ela reduziu toda a produção bélica, ou seja, produção de armamento, e a própria Alemanha seria dividida em 4 áreas de ocupação. Primeira americana, segunda soviética, terceira inglesa e 4 francesa. Como vocês podem reparar aqui, a Alemanha, alguns pedaços do seu país foram dados à Polônia, e aqui a área de ocupação, União Soviética, Grã-Bretanha, Estados Unidos e França. E por fim, nessa conferência de Potsdam é feito o Tribunal de Nuremberg, que onde reuniu os principais líderes militares da Alemanha nazista e foram julgados pelos seus crimes de guerra. Teremos também as consequências da guerra por fim, como
Algumas que eu coloquei que são essenciais vocês saberem. Primeiro, a morte de mais de 65 milhões de pessoas. 2. Destruição da Europa e do Japão. 3. Surgimento de duas superpotências. Antes nós tínhamos potências. A partir da Segunda Guerra Mundial, superpotências. Os Estados Unidos da América e a União Soviética. Bipolarização do mundo, ou seja, de um lado capitalistas e de outros comunistas. A descolonização da África e da Ásia sob intensa pressão dos Estados Unidos e da União Soviética. Também teremos o Holocausto, que foi o extermínio de mais de 6 milhões de judeus em câmaras de gás pelos nazistas, que consideravam essas minorias como ciganos, testemunhas de Jeová, homossexuais, como a escória da raça alemã, coisa que não tem cabimento nenhum, pelos próprios nazistas. Também teremos a criação da ONU, que é a Organização das Nações Unidas, que o objetivo principal era manter a paz mundial. Teremos a criação da Unicef, que é Fundos para a Proteção Infantil e da Juventude, a Unesco, que era proteção e incentivo da cultura, e por fim, após 1945, se dá início à Guerra Fria, que é a guerra entre Estados Unidos e União Soviética. Bom, e para finalizar a minha dica cultural, existem inúmeros filmes, livros, novelas, seriados, séries remetentes à Segunda Guerra Mundial. Porém, eu deixo aqui algumas, inclusive que fizeram parte da minha infância e adolescência, que eu gostei muito de ter participado, de ter que essas influências culturais participaram da minha formação, e eu deixo aqui para vocês algumas, como os jogos de videogame dos Call of Duty e os medalhas de honra, né, os Medal of Honor. Inclusive são inúmeros jogos que retratam ambientados na Segunda Guerra Mundial. Se alguém já jogou, vocês sabem do que eu estou falando. Inclusive são bons, tem a trama dos jogos, elas são excelentes, todos ambientados na Segunda Guerra Mundial, como o Call of Duty 1 e o Call of Duty 2 também. O Call of Duty 1 já remete mais à guerra na frente europeia, e o Call of Duty 2 um pouquinho também na frente europeia e na frente asiática. Temos também aqui música como Access Right, que é da banda inglesa Iron Maiden, que retrata os conflitos aéreos durante a Segunda Guerra Mundial. Eu deixei aqui o Resgate do Soldado Ryan, creio que vocês já assistiram também. E volto a dizer que a idade indicativa, sim, é para vocês. Se acaso vocês verem alguém tomando algum tiro e ficarem tristes, vocês não desculpem, mas a idade indicativa é aberta a todos vocês. Temos também o Círculo de Fogo, que fala um pouquinho da Guerra de Stalingrado. E por fim, eu já até citei esta publicação, essa conta, para ser específico, uma conta no Instagram sobre a Eva.stories. Essa Eva, ela foi uma judia perseguida pelos nazistas, e eu deixo aqui vocês verem no Instagram, que é muito legal. Quem tem a conta no Instagram, fica aqui a minha dica cultural para vocês, ok? É claro que tem inúmeras músicas, filmes, como eu já falei, porém não dá para eu trabalhar com vocês, é muita coisa, claro, o tempo nosso é curto, mas eu deixo aqui algumas dicas para vocês. Vocês, se acaso gostarem deste tema da Segunda Guerra Mundial, está aqui a minha sugestão. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, estarei à disposição. E aqui fecha este período da Segunda Guerra Mundial, de 1939 até 1945. É claro que eu deixei de comentar muita coisa com vocês, porém o essencial, o básico para vocês saberem e entenderem o que foi esse conflito está aqui neste vídeo. Espero que tenham gostado. Eu fiz com muita dedicação este vídeo e esse conteúdo. E assim, espero também que tenham excelentes oportunidade de verem sobre este conflito que abrangeu tanto a história terrestre, inclusive a história brasileira. Qualquer dúvida, eu reforço, estarei à disposição, e tchau!